Seu filho está com tosse, nariz correndo, chiado no peito e surge aquela dúvida: será que é uma bronquiolite, um resfriado comum ou uma crise de asma? Calma que eu vou te ajudar a diferenciar cada uma dessas condições e principalmente quais são os sinais em que você precisa se preocupar. O que essas doenças têm em comum? A gripe, a bronquiolite e também a asma são doenças comuns na infância. E os sintomas são inicialmente muito parecidos, mas ao longo dos dias elas vão se diferenciando e cada uma tem uma característica. A gripe ou resfriado comum costuma iniciar com nariz escorrendo, febrezinha baixa, mal-estar e também uma tosse discreta. Pode acontecer em qualquer idade e ela se caracteriza por ser autolimitada. O que significa isso? Significa que ela vai se resolver sozinha. A própria criança vai desenvolver mecanismos de imunidade e vai resolver aquela infecção. Claro que às vezes precisa de uma condução de um sintoma ou outro, como um remédio para a febre ou um remédio para aliviar um pouco os sintomas. Independente disso, o que vai fazer com que a criança fique bem é a própria defesa dela. A bronquiolite afeta principalmente os bebês menores de 1 ano. A bronquiolite viral aguda é causada por vírus, mas o vírus que mais acomete e leva ao comprometimento da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Inicialmente, apresenta sintomas semelhantes a um resfriado, mas a evolução é rápida e em 1 ou 2 dias a criança apresenta dificuldade respiratória, que pode se manifestar com a tiragem intercostal, que é aquele surgimento das costelas, ou batimento da asa do nariz, e também pela dificuldade de se alimentar. Então, a criança que mama ao seio não consegue se alimentar adequadamente, ou a criança que toma mamadeira não consegue sugar adequadamente, ou a criança que já está na alimentação sólida reduz ou não consegue se alimentar devido ao cansaço. Então, essa é uma doença que precisa de muita atenção dos pais e do pediatra para a necessidade de indicar um internamento, porque se a criança estiver muito cansada, ele tem que indicar um internamento e a criança não pode se alimentar até melhorar o cansaço e melhorar as condições respiratórias para poder se alimentar como antes. E a crise de asma? A crise de asma se caracteriza por um broncoespasmo. O que é isso? É quando os nossos brônquios, eles se fecham e esse fechamento faz com que o ar passe com dificuldade para circular e chegar até o pulmão. Esses broncoespasmos, é a doença da asma, elas costumam acometer crianças maiores de 2 anos. E a criança vai apresentar dificuldade respiratória, tosses repetidas e também chiado no peito. Esses sintomas costumam aparecer principalmente à noite ou desencadeados pelo esforço físico ou contato com algum alérgeno, como por exemplo uma poeira, uma mudança brusca de temperatura. Diferente da bronquiolite, a asma é uma condição crônica, ou seja, precisa de um acompanhamento porque ela costuma ter várias crises ao longo da vida da pessoa. Então, o tratamento é demorado, é um acompanhamento, é uma doença crônica. Então, quando procurar um pronto atendimento? Quando a criança der sinais de exaustão pulmonar, exaustão respiratória. Aquela criança não está conseguindo levar oxigênio até o pulmão e do pulmão para o restante do corpo. Então, a criança vai apresentar tiragem intercostal, que é a marcação das costelas, batimento da aleta nasal, e quanto mais comprometimento superior, mais cansada essa criança está. Então, se está só com a respiração acelerada, é menos comprometimento pulmonar. Se tem as costelas sendo marcadas, já é mais grave do que a situação anterior. E quando tem a aleta nasal mais acelerada, batendo, é mais grave ainda. E também se a criança apresentar dificuldade para se alimentar, se a criança apresentar cianose, ou seja, roxidão, que é um sinal gravíssimo, aquela criança não está conseguindo levar oxigênio para outras partes do corpo. Se a febre persiste ou se a criança está progressivamente aumentando o seu cansaço. Não espere, leve para o pronto atendimento. Esses são os sinais de alerta para você levar imediatamente para um hospital. Mas, mesmo sintomas mais leves, em uma criança menor de 2 anos, precisa de uma avaliação. Pode ser uma avaliação ambulatorial com o seu pediatra no consultório, ou quando tem sintomas de gravidade, precisa ser avaliada no hospital. Então, como prevenir e cuidar em casa nos casos leves?
Mantenha a criança hidratada, esse ponto é essencial. Quando possível, quando indicado, quando você, mãe ou pai, tem a habilidade, fazer a lavagem nasal é importante para que aquela secreção não se acumule. Além disso, oferecer alimentos saudáveis e leves e evitar contato com poeira, com fumaça, com mofo e também em locais aglomerados. Outro ponto crucial de uma prevenção são as vacinas. Então, o calendário que você já vem acompanhando, que você faz ao longo do primeiro ano de vida, é importantíssimo porque previne contra os principais tipos de infecções respiratórias de via aérea superior, otites e algumas pneumonias, mas também existe vacinas para a gripe, que é a H1N1, e também a vacina, que é o anticorpo monoclonal do vírus sincicial respiratório. Em caso de uma bronquiolite ou uma crise de asma, sempre busque o pediatra de referência. Eu sei que ver um filho com uma crise de asma, com um cansaço, impacta muito a gente, mas ter acesso à informação e acesso à saúde são pontos essenciais que vão garantir que o seu bebê fique bem. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e acompanha todas as novidades.